Prezado aluno, prezada aluna, seja bem-vindo ao nosso curso de Introdução a Sistemas Open Source. Essa é a nossa videoaula de número 4. Hoje nós vamos continuar a configuração do nosso servidor. Então nós vamos configurar toda a parte de network, ou seja, toda a parte de configuração de rede do nosso servidor. Vamos fazer a atualização do sistema operacional, a atualização inicial do sistema, para deixar ele totalmente atualizado antes de instalar os pacotes que vamos utilizar durante o curso. E vamos fazer a configuração de nome, domínio e IP. Okay? Vamos trabalhar com alguns comandos básicos e avançados no sistema operacional, comandos de boot, comandos de time ou manipulação da hora do sistema, do ambiente operacional. Em hora, nós vamos configurar o time da forma correta e também iremos instalar um serviço chamado NTP. O servidor ou o serviço NTP, ele é responsável por deixar a nossa máquina atualizada com algum relógio de tempo, algum relógio atômico de tempo disponível na internet. Dessa forma, nós temos a garantia de que nosso servidor sempre vai estar com uma hora atualizada. Vamos também rodar um script inicial, ou seja, vamos criar o nosso primeiro script. Nós teremos uma aula voltada especificamente para programação em Shell Script, mas nesse momento nós vamos nos ambientar a trabalhar no ambiente de Shell Script, ou seja, um ambiente de texto, né? A partir do script, nós vamos trabalhar com agendamento, ou seja, como eu posso agendar uma tarefa. Então vamos construir um script e depois das explicações de ver como esse script funciona, vamos colocá-lo para rodar de forma automática, seguindo uma agenda que nós vamos definir. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é a construção, a configuração da rede, né? Então, fundamentos para a gente finalizar o nosso setup, a nossa configuração. Vamos configurar o hostname da nossa máquina ou do nosso servidor, que instalamos na aula passada. Vamos configurar IP, máscara de rede e o gateway da nossa rede. Vamos configurar a parte de resolver, a parte de DNS, né, a parte de resolução de nomes. Depois vamos instalar e configurar o nosso servidor NTP. E por fim, fazer as configurações adicionais, programar o serviço para que ele suba ou para que ele starte de forma automática e colocar o nosso script para rodar também. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Inicialmente, nós temos aí o primeiro comando, que é o comando hostname. O comando hostname, ele mostra qual é o nome da sua máquina, como a sua máquina pode ser conhecida na rede, né? Qual é o nome dela. Se você não fez nenhuma configuração na hora da instalação, provavelmente o nome da sua máquina é localhost, né? Mas geralmente uns servidores têm um nome, né? Se você tem um servidor de web, você não quer chamar ele de localhost, você quer chamar ele de servidor web principal, servidor web 01, 02, dependendo da quantidade de servidor que você tem. Se você tem um servidor de banco de dados, você quer chamar ele de SQL, SRV, SQL 01, por exemplo. Você quer dar um nome para esse servidor. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos alterar aqui para a nossa máquina virtual e vamos fazer essa prática que a gente está vendo aqui lá no ambiente do Linux, ok? Eu estou aqui com um VirtualBox aberto, né? Foi o software que nós utilizamos para virtualizar o nosso ambiente, né? A minha máquina está aqui, ela chama Linux CentOS. Eu vou inicializar a máquina. Essa foi a máquina que nós instalamos na aula passada, né? A máquina que nós rodamos. Você está vendo que eu estou dentro do ambiente do VirtualBox. Aqui ele pergunta se eu quero inicializar, ele conta 5 segundos e inicializa automático para a gente. Eu estou no ambiente do VirtualBox. Esse ambiente limita um pouco o trabalho, porque eu estou numa tela menor, tá vendo? Eu posso transformar essa tela em uma tela cheia, mas acaba que ela fica um pouco desconfigurada. Depois, hoje, nós vamos usar uma ferramenta chamada Put para fazer o acesso sem precisar de utilizar essa tela aqui do VirtualBox, ok?
Então, o nosso usuário que a gente vai usar é o usuário root e a senha é aquela senha que você cadastrou na aula passada. Se você seguir o material, a senha vai ser FUMEC sem jogo da velha. Lembrando que o F do FUMEC aqui é maiúsculo, né? As senhas dos usuários são case sensitive. Então, se você colocou maiúsculo, você tem que respeitar, ok? Então, vamos. O primeiro comando que eu vou mostrar para vocês hoje é um comando que chama ifconfig. O que esse comando faz? Ele me mostra todas as interfaces de redes que eu tenho no ambiente, no sistema, e qual é a configuração dela. Nesse comando, nós podemos ver todas as interfaces que estão habilitadas no meu ambiente, no meu servidor. Podemos ver uma interface que é a ENP0S3. Essa interface está ativa, porém ela não tem configuração nenhuma de IP nem de máscara. Nós vamos configurar isso. Se eu digitar o comando hostname, olha o que ele está falando para mim. Que o nome da minha máquina é localhost.localdomain, né? Eu não quero esse nome para a máquina, eu quero um nome específico para a nossa prática aqui, né? Então vamos lá. Eu posso digitar o comando hostname e dar um nome para a máquina que eu quero. Eu vou chamar essa máquina de condado.fumec.br e dou um enter. Agora, se eu perguntar para a máquina hostname, ele fala que o hostname da máquina é condado.fumec. Porém, essa configuração que nós fizemos aqui agora foi uma configuração temporária, que está na máquina, está na memória do servidor. Se eu reiniciar a máquina, ela vai voltar para o localhost. Para tornar definitiva essa configuração, nós vamos editar um arquivo chamado hostname, que fica dentro do diretório etc. Então, vamos lá? Eu vou usar o comando vim, tá? Um editor de texto, /etc hostname. Sempre que você começar a digitar um comando e der tab, o sistema completa para você o comando, ok? Então nós estamos aqui dentro, olha aí o nome que está aparecendo lá para a gente não quer esse nome, eu vou apertar a tecla I para entrar no modo de edição e vou apertar del para deletar esse nome que está aqui. E vou colocar o nome que eu quero, né? condado.fumec.br. Vou dar ESC e para salvar nesse modo de edição, você vai no Shift X, tá? Você pode digitar WQ também, Write to Kit, mas o X ele já salva para a gente a informação. Ele falou que gravou a informação. Isso quer dizer que quando essa máquina for reinicializada, esse nome vai aparecer para a gente lá. Vai estar com o nome condado.fumec.br. Acabamos de alterar o nome do nosso servidor. O que mais que a gente pode fazer? Se a gente quiser que o efeito seja imediato, sem eu precisar de reiniciar o servidor, eu posso jogar a informação dentro de uma variável chamada hostname lá dos processos do kernel que está rodando, tá? Para efetivar essa mudança. Bem, vamos voltar para a parte de rede, né? Então, ifconfig, eu tenho uma placa de rede, mas eu não tenho IP. Como é que eu vou fazer essa configuração? Inicialmente, eu vou fazer a configuração utilizando o comando ifconfig e passando os parâmetros da rede que eu estou usando. O IP que eu vou colocar aqui é o IP que está relacionado, que eu estou usando, para a rede local que eu estou aqui agora, nessa Wi-Fi que eu estou utilizando. Para você colocar um IP que vá funcionar, você tem que verificar qual é o IP da rede que você está, seja na empresa ou seja na sua casa. Qual é o IP ou a faixa de IP que o seu access point ou roteador está entregando aí, ok? Vamos lá. Ifconfig, que é o comando de configuração de rede. Qual é a interface que eu quero colocar IP? Eu quero colocar IP na ENP0S3. Então, essa é a interface que eu quero configurar. Qual é a faixa de IP que eu vou colocar? Da rede que eu estou aqui agora. 172.17.4.100.
Eu já verifiquei que esse IP está livre, tá? Por isso que eu estou usando esse IP. Você não pode usar um IP que esteja ocupado, senão você tem conflito na rede que você tiver. Bem, agora nós colocamos um IP na nossa interface, né? 172.17.4.100. Eu consigo fazer uma navegação na minha rede local. Agora, para eu sair para a internet, eu preciso de utilizar o gateway da rede. Então, eu vou fazer a configuração do gateway dessa rede. Então, eu vou usar o comando iproute add default, que é a minha rota default, via qual é o IP do seu gateway. No caso, o IP do meu gateway é 172.17.1.172.17.0.1. E aí, ele vai incluir. No caso aqui ele está dizendo para mim que a rota já está inclusa, ou seja, ele não vai incluir novamente. Então isso significa que eu já posso navegar, sair para a internet e navegar através desse servidor. Ok? O que está faltando agora é cadastrar o servidor de DNS da minha rede, para eu resolver nome. Se você ver aqui, eu vou utilizar um comando chamado nslookup, que faz a resolução de nome para mim. E eu vou colocar o site da FUMEC, por exemplo. Ele resolveu o nome. Significa que eu já estou configurado com o meu servidor de DNS aqui. Tá? Se ele não tivesse configurado, eu não conseguiria ver qual é o IP do site da FUMEC. Mas como eu incluo o gateway, como é que eu faço a inclusão? Bem, você vai digitar echo, ou seja, eu quero ecoar alguma coisa, uma frase, um texto, e aí eu vou escrever, nós vamos escrever entre aspas name server, que é o nosso servidor de nome, né? No meu caso é 172.17.0.1 e eu vou jogar para dentro do arquivo do resolver, que é o arquivo que vai resolver os nomes. Então é o etc resolver.conf. Feito isso, agora a gente consegue resolver. Por exemplo, nslookup www.terra.com.br. Eu estou conseguindo resolver o nome dos sites. Então a minha máquina está funcionando, tá? A parte de rede está operacional, está funcionando. Vamos de novo verificar a rede. ifconfig. E a gente vê lá que eu tenho IP e que a máquina está acessível. Vamos fazer um teste para verificar se eu consigo sair para a internet. Olha, eu estou tentando pingar 8.8.8, que é o IP do Google. Não está funcionando. Quer dizer que a placa de rede, as configurações de rede desse servidor não estão prontas? Não necessariamente. Eu posso estar atrás de um servidor firewall que não deixa eu fazer esse tipo de ação. Não deixa eu fazer um ping neste IP. Então vamos fazer um outro teste. Vou logar novamente. E eu vou tentar pingar, fazer um ping em um outro site. Eu vou usar o "-c.3" aqui para falar que eu quero só disparar somente 3 pings, para a gente não ficar com várias conexões. Ele conseguiu resolver o nome, entregou para mim qual é o IP, mas ele não consegue fazer a chamada. Provavelmente eu estou atrás de um firewall e não consigo sair. Vamos tentar então verificar se a gente consegue atualizar o nosso ambiente. Verificar se o resolver está preenchido com o IP que eu preciso. Está ok. E agora, para atualizar, nós vamos usar o comando yum update. E nesse momento eu estou querendo atualizar o meu sistema. Ele rodou e ele falou que não existe nenhum pacote para ser atualizado. Esse ambiente já está atualizado. No seu caso, pode ser que seu ambiente, se você nunca atualizou, ele vai ter que baixar uma série
de pacotes. E aí ele vai te perguntar e você vai fazer a interação com o sistema se você quer ou não atualizar determinados pacotes. Se você não quiser essa interação, quiser que ele atualize tudo sem te perguntar nada, você pode digitar yarn update -y. E aí ele não te pergunta e se tiver pacote, ele vai atualizar tudo automaticamente para você. Bem, o que nós fizemos aqui agora, essa configuração que a gente fez de ifconfig e colocar um IP, foi uma forma de configuração, mas ela não é definitiva. O que eu quero dizer com isso? Se essa máquina for desligada agora, ela vai perder esse IP. E a gente não quer isso, né? A gente quer que, se a máquina for reinicializada, ela volte com as configurações. Para isso, nós temos que editar o arquivo da interface e colocar o IP lá dentro. Vamos fazer isso? Eu não vou usar mais esse ambiente do VMware, eu vou usar agora através de uma outra plataforma que chama PUT. É um software que faz a conexão terminal em sistemas Linux, roteadores, switches, tá? É até legal você conhecer essa ferramenta. Então eu vou abrir aqui para vocês o PUT, tá? Eu já tinha baixado ele antes, tá aqui. Eu vou executá-lo aqui. Essa é a carinha dele, né? O que você tem nesse sistema? O IP ou o hostname da máquina que você quer acessar. O protocolo que você vai usar, se é uma porta serial, se é uma porta, se você está fazendo telnet, ou se você está fazendo SSH. Se você mudar aqui a porta, vai mudar para a porta padrão do protocolo. Nós vamos deixar SSH, porta 22. E eu vou colocar o IP que eu configurei lá no nosso servidor. 72.17.4.100. Feito isso, eu posso, por exemplo, dar um nome para ele, tá? Aula EAD, e salvar aqui, para eu poder futuramente, na próxima aula, já está aqui o servidor cadastrado. E eu vou clicar em Open. Ele abre essa tela para mim aqui, ó. Basicamente é o terminal do Linux para a gente acessar. Vou digitar o usuário que a gente está usando e a nossa senha. Pronto. Estou dentro do ambiente que a gente estava trabalhando. Olha o nome do nosso servidor ali, ó, Condado. Tá vendo? É o nome que a gente colocou aquela hora, né? Agora eu vou fazer com que a configuração de rede fique definitiva. Para isso nós vamos editar um arquivo dentro da interface de rede. Então nós vamos no diretório etc sysconfig network script. Eu vou dar um ls para listar os arquivos dentro desse diretório, né? Então aqui nós temos vários arquivos, como você pode ver. Nós queremos manipular esse arquivo aqui, ó, o enp0s3, que é justamente o nome da nossa interface, né? Então nós vamos digitar vim e colocar aqui o nome do arquivo que a gente quer editar. Aqui, olha só, aparece para a gente o tipo da interface, o método do proxy que você vai utilizar, se você está usando o proxy, o tipo do boot protocol. No caso aqui ele está usando o DHCP, então a máquina está tentando conseguir um IP via servidor DHCP, que não é o nosso caso, e outros parâmetros de rede. Vamos apagar esses parâmetros e escrever os nossos parâmetros. Bem, eu posso fazer igual a gente fez a primeira vez, né? Digitar o I, entrar no modo de inserção e del para apagar as linhas aqui. Mas existe uma forma mais direta. Por exemplo, eu tenho aqui 20 linhas, 15 linhas, eu posso digitar 20 e a tecla DD. Eu apaguei todas as linhas de uma vez só, ok? Agora nós vamos cadastrar ou incluir aqui, ó, os nossos textos, ok? Os textos referentes à rede, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Eu já tenho o texto preparado aqui para a gente adiantar, né? Ele está no diretório.
E basicamente nós vamos utilizar essas configurações, que são as configurações que a gente já tinha feito manualmente, só que agora vai ficar definitivo. Então, a nossa configuração de rede está feita. O que nós temos aqui? O nome da interface e o nome do device, que tem que ser igual ao nome da placa de rede que a gente está trabalhando. No caso aqui é NP0S3. On-boot quer dizer que a máquina vai ligar e a placa vai subir junto, né? A placa vai subir junto com o servidor, sempre. O boot proto é estático, ou seja, o IP não é via DHCP+, agora ele é estático, ele vai ser informado manualmente. O tipo da interface é a Ethernet, e aí os parâmetros de rede que a gente definiu. IP address 172.17.4.100, lembrando que essa faixa, esse range de IPs que eu estou usando aqui, funciona nessa rede que eu estou. Para a sua rede você tem que verificar qual que vai ser. A máscara da minha rede, o gateway que eu estou usando e o prefixo aqui, no caso não é /24, né? Nosso prefixo aqui é /16, tá? É 255.255.00/16. E a parte de roteamento a gente vai usar também. Vou salvar de novo essa interface e dessa forma nós garantimos que quando a máquina for reinicializada, ela vai pegar aquele IP que a gente colocou no arquivo, ok? Você pode utilizar, eu estou usando o Vim, mas você pode utilizar o Vim, o Vi ou o Nano, que são programas, softwares que fazem edição de texto, tá? Isso fica a critério, gosto, qual tipo de ferramenta você prefere utilizar. Depois disso, você pode checar sua rede digitando network, né, service, o serviço, network, status, para você verificar o status da sua rede, stop e start para reiniciar o seu ambiente. Como eu estou no put, se eu der um restart ou um stop aqui, eu vou perder essa conexão, ok? Então eu vou ter que voltar lá no ambiente do VM, do VirtualBox, para subir de novo a placa de rede. Vamos ver se eu tenho um acesso então. A gente já fez o teste aqui do update e viu que a gente conseguiu fazer a rede funcionar, né? Eu vou mudar para o diretório do root aqui, ó, cd/root, tá? Estou no diretório do root agora, só tem esse arquivo aqui. Vou verificar se eu consigo fazer um acesso à internet. Vou tentar fazer um acesso à internet como? Vou dar um wget, que é um comando que faz um acesso em uma página e copia a página para você. Então vou fazer um wget no www.fumec.br e vamos ver se eu consigo conectar esse servidor a esse site aqui. Olha que interessante. Ele chamou o site, resolveu o nome dele, porque a gente configurou o resolver, e ele fez um get. Olha aqui, se você verificar aqui, ó, a requisição foi feita aguardando resposta 200 ok. Uma resposta 200 ok do protocolo HTTP significa que a gente conseguiu acessar. Ele fez o download de uma página pra gente, olha aqui, ó. Se a gente der um ls de novo aqui, ó, e só tinha um arquivo nessa pasta, agora eu tenho um arquivo index aqui. Podemos ver aqui, que é justamente o index da página da FUMEC, ou seja, a gente conseguiu acessar o ambiente, ou a internet, ok? Bem, alguns comandos básicos e avançados que a gente pode ver. Por exemplo, eu estou nesse servidor aqui. Se eu quiser reiniciar ou desligar o servidor, nós podemos digitar alguns comandos. Por exemplo, se você digitar, shutdown -r now, h now, se você digitar shutdown -h now, você está dizendo para o servidor, desligue agora. Então o servidor será desligado. Um ambiente de manutenção, uma queda de energia, você precisa trocar algum periférico físico do ambiente, você vai desligar o servidor dessa forma. Uma outra forma de você desligar, porém ele vai dar um reboot, né? Seria o mesmo comando, porém o parâmetro H vira um parâmetro R de reboot. Aí shutdown -r now. E aí ele reinicia agora.
Imagina que você precisa desligar o servidor daqui a 2 horas, não agora. Daqui a 2 horas você vai desligar esse servidor. Você pode digitar shutdown -H mais 120. Olha lá. Ele está dizendo para mim que programou o servidor para ser desligado daqui a 2 horas. Bacana, né? Eu não quero isso, então eu vou digitar o shutdown -C para cancelar essa programação. O servidor desligar durante a nossa aula. Ok? Eu cancelei o agendamento para desligar o servidor. Você também tem outros comandos, como os inits, né? Init 0, também desliga o ambiente. Init 6 faz o reboot do ambiente, ok? Vamos dar uma olhada na data e na hora do nosso servidor. Olha lá, o nosso servidor ele está atualizado, né? Ele está com a data certa, né? Ele está com o horário e a data certa. Se o seu não tiver, basta você digitar date -S, a hora, o minuto que você quer, e aí ele vai funcionar. Vamos fazer uma alteração aqui, ó. Vamos colocar 22 horas aqui no nosso servidor aqui agora. Para eu gravar no hardware do servidor, depois de ter alterado a data, você usa clock -W e ele faz a gravação. Se eu digitar date agora, a hora está com 22 horas, porque foi a hora que a gente acabou de programar, ok? Além disso, você pode mudar o mês, o dia, o ano, os parâmetros do servidor, ok? Data e hora é muito importante para um servidor. Por quê? Porque você tem logs de acesso, logs de atividades que ocorreram no servidor, e você quer que a hora do servidor seja mais precisa possível, né? Para você fazer correlação de eventos entre servidores, para você detectar alguma anomalia no seu ambiente. A hora é muito importante. Para isso, nós usamos um software chamado, ou um protocolo chamado NTP, Network Time Protocol, tá? Que é um protocolo que vai fazer o quê? Vai conectar com alguns servidores na internet. Existem servidores, o Brasil oferece alguns, que são controlados por relógios atômicos, ou seja, são muito precisos no que diz respeito à hora deles, e você pode ter o acesso a esse servidor de forma gratuita, basta você configurar, ok? No caso aqui, a gente tem que instalar o nosso software, né? Então vamos usar o YAN de novo, para a gente instalar o NTP. YAN install, lembra que a gente usou o YAN update para atualizar? Agora, para a instalação YAN install, o nome do nosso serviço, protocolo, o que você quer instalar. NTP, NTP date e o NTP doc, se você quiser a documentação do NTP para você ler. Vou deixar somente esses dois aqui. Vou usar o nosso -Y para ele não perguntar nada e fazer essa instalação para a gente. Olha, ele está fazendo o download, né, do NTP 4.2 e está instalando para a gente. Concluído, né, conclusão. Fez toda a instalação do serviço para a gente, ok? Deixa eu verificar se o serviço está ativo, né? Service NTPD, tá? Status. O serviço está inativo, tá? A gente vai torná-lo ativo. Como? Start. Service NTPD Start. Ok? Aí o serviço sobe, ele está funcional agora. Vamos agora configurar o arquivo, vamos alterar, manipular o arquivo de configuração do NTP. Vou usar o vim de novo, etc NTP, ntp.conf, ok? Então eu tenho aqui vários servidores NTP, tá vendo? Já vem como padrão. Eu não quero usar esses servidores, tá? Então eu vou deletar esses servidores, ou eu posso simplesmente comentar. Eu vou apertar o I, modo de inserção, e vou comentar essas linhas. Cerquilha comenta as linhas, elas ficaram em azul, tá vendo?
Agora vamos colocar o nosso servidor, né? Server a.ntp.br. Vou copiar essas linhas com YYP e vou alterar o A aqui. Eu tenho A, eu tenho o servidor B e eu tenho o servidor C. Esses servidores existem, eles estão na internet. Servidores de NTP. Eu vou dar ESC shift 2.x para salvar esse arquivo. Acabamos de configurar o nosso servidor NTP. Vamos ver se está funcionando. Eu vou digitar date aqui. Tá vendo? A nossa data está aí e a data está ok, não tá? Está funcionando. A data está certa. Se eu quiser forçar a fazer uma atualização, eu vou digitar NTP, né? Date -u. E qual que é o servidor que eu quero usar? Eu informo o servidor. No nosso caso é o a.ntp.br. E aí ele vai buscar a hora desse servidor na internet e vai atualizar o nosso ambiente aqui. Ok? Ele está atualizando. Ele atualizou, olha, ele falou que fez um ajuste de alguns milissegundos, né? De 0.00227, né? E o servidor que ele fez o ajuste é o 200.160.08, que provavelmente é o IP do a.ntp.br. Ok. E agora nós vamos fazer um script, vamos fazer uma configuração de um script para ser executado automaticamente. Você viu que a gente digitou vários comandos aqui, né? Date, ifconfig, shutdown, ls, cd. A gente utilizou uma gama enorme de comandos até agora. Todos esses comandos a gente está usando no shell do Linux. E você pode pegar esses comandos e colocar dentro de um arquivo e fazer com que esse arquivo vire um script, ou seja, uma rotina executável que pode rodar para você de tempos em tempos. Qual é a vantagem disso? Imagina que você tem uma rotina que toda semana você cria ou você exclui arquivos do seu ambiente, ou você exclui e inclui usuários no seu ambiente. Você gasta meia hora, uma hora para fazer isso toda semana. Se você tem todos os comandos, todos os parâmetros para executar essa tarefa, você pode automatizá-la e ela ser executada toda sexta-feira de manhã para você. Você chega e só confere de forma automática, sem você precisar fazer efetivamente essa tarefa. E é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Imagina que eu precise saber se tem alguém logando no meu ambiente, no meu servidor Linux. Eu quero saber se alguém está logando no meu servidor e se está logando com a conta root. Porque se tiver, eu preciso saber, até para ter controle, porque é a conta do superusuário. Eu posso fazer um script que faz isso. Verifica se alguém está logando e até me manda um e-mail para avisar, alguém logou no seu servidor com a conta root. Tá? Você pode até automatizar no sentido de ele executar uma tarefa e ainda te avisar que aquela tarefa foi executada com sucesso ou não, e te dá um retorno daquele script. Vamos lá? pwd, só para ver qual diretório que eu estou, ok? Eu vou criar um script aqui, esse script vai chamar script auditoria conta root. Eu quero saber se alguém está usando a conta root. Tá? Esse script já está aberto aqui, ó. Eu vou abrir esse arquivo aqui, e o nosso script está aqui. Tá? Ele tem esse nome conforme a gente falou, né? Ele é script auditoria conta root. Então eu vou copiar esse nome aqui, vou voltar aqui para o nosso put e vou dar um vi aqui, um vim no caso. Vou clicar com o botão direito do mouse só para colar o nosso nome. Nosso script está aí e eu vou abrir. Ele está vazio, né? Um arquivo, acabei de criar esse arquivo do zero, ele não existia antes. Vamos copiar esse conteúdo aqui, que é o nosso script propriamente dito, e vamos editar esse arquivo aqui. Bem, aqui está o nosso script. Basicamente, o que ele tem? Ele tem uma informação para o Linux aqui, dizendo qual é o bash que ele tem que rodar, né? Qual vai ser o programa que vai implementar, ou que vai interpretar o script e vai rodar, que no caso é o bash. Ele tem uma pequena documentação, eu sempre gosto de fazer uma pequena documentação, um cabeçalho do script, para dizer quem fez, quando fez e por que fez, né?
é uma documentação básica do nosso script, ok? O que esse script está fazendo basicamente? Ele está usando um comando que a gente já conhece, né? A gente já usou ele nos módulos, né? O touch. Ele está criando um arquivo para a gente, olha, dentro do diretório root, poderia ser qualquer diretório que você quisesse, né? Nem é legal usar esse diretório, ele está aqui apenas para fins didáticos. Você teria que criar um diretório específico para guardar esses arquivos, dentro do /var logs, algum diretório assim. Nós temos aqui auditoria, login, traço, a data. A data aqui é o comando date formatado. O que é isso? É a data do dia, formatado, né? O Y é ano, year, M mês e D dia, né? Então o formato do arquivo vai ser ano, mês, dia. Depois, o que eu faço? Eu leio um arquivo dentro do diretório /var/log que chama secure. Esse arquivo tem todas as questões relacionadas à segurança, inclusive o login do root, que é o que a gente quer pegar aqui. Então, olha só, eu faço um filtro pelo usuário root e faço um filtro pela palavra accept, ou seja, se foi aceito o login do root, grava para mim a data e a hora que isso aconteceu e me avisa para eu saber. Poderia colocar aqui no final um comando para ele enviar um e-mail para mim. Aqui no caso ele só está gravando esse arquivo para eu consultar depois. Bem, o script ele está pronto, né? Você pode ver aqui que cerquilha significa comentário, né? Toda vez que você colocar uma cerquilha, é um comentário. Isso não vai ser interpretado pelo nosso bash, tá? Eu vou dar ESC, Shift 2 pontos, salvar o nosso script. Vou dar um ls-l e o nosso script está lá. Porém, você pode ver que ele é um arquivo que não é executável. Ele não pode ser executável porque ele não tem permissão de execução, tá vendo? O usuário ele tem permissão de leitura e escrita, não de execução. Vamos transformá-lo em um executável. Seguindo o que a gente já viu nos módulos anteriores, né? chmod u mais x e o nome do arquivo que eu quero. Eu estou transformando o arquivo, eu estou atribuindo o x, que é a permissão de executável, para o usuário do arquivo. Vou rodar de novo o ls-l e agora você pode ver que até a cor do script mudou, né? Ele ficou verde, né? Além disso, nós temos aqui, ó, a permissão de execução agora. Tá? Então vamos executar o nosso script para ver o que acontece. ch e o nome do script. Shell e o nome do script. Ele rodou. Se eu verificar o diretório agora, olha que legal. Eu tenho um arquivo aqui, olha. Auditoria login 2018-04-12, que é o dia de hoje. Eu tenho um script que lê o security, verifica se tem alguma entrada que dá match com aqueles parâmetros que a gente fez, e se tiver, ele cria um arquivo para a gente. Vamos dar uma olhada aqui que tem desse arquivo aqui, ó. Vamos dar um cat nesse arquivo que ele criou, só para ver o que tem nele. Olha que legal. Ele está dizendo para mim que nesses horários aqui, ó, alguém logou, tá vendo? No servidor através do SSH utilizando a conta root, ó, accept password root. Vamos fazer um teste, vamos criar uma nova, vamos ver a hora agora, tá? Agora são 7h40. Vamos dar um duplication aqui nessa sessão e vamos logar root e a senha. Bem, 9h16, acabei de logar, né? Vamos rodar o script aqui de novo e verificar se ele me traz uma linha a mais do que essa. Ele trouxe 3 linhas naquele arquivo, né? Executei o script de novo.
E agora ele me trouxe 4 linhas, tá vendo? Se eu fizer wc-l, ele conta as linhas do arquivo, 4, e aqui eu só tinha 3, ou seja, toda vez que alguém logar no ambiente, ele vai gerar esse arquivo informando que logou. Da onde esse logon foi feito? Olha, esse logon foi feito dessa máquina aqui, ó, que é justamente o IP do notebook que eu estou usando. Então ele consegue identificar qual é a máquina que fez o login, ok? Bem, mas esse script está sendo executado manualmente, né? Eu tenho que vir aqui, digitar o comando shell e o nome do script para rodar, né? Eu não quero fazer isso, eu quero que ele rode automaticamente. Para isso, a gente vai utilizar um comando que é um agendador de tarefas, que é o cron tab. Eu vou dar um cron tab "-l", o L de list, para verificar os agendamentos que eu tenho no meu servidor. Olha, no cron tab for root. Ele não tem nenhum agendamento para esse servidor, para esse usuário root que está aqui agora. Então a gente pode criar o nosso agendamento. Antes de criar, deixa eu te explicar como é que funciona o cron tab. O que ele é? Ele é uma forma de você agendar as tarefas para serem executadas automaticamente no ambiente GNU Linux. Um backup, uma rotina de backup que você quer que rode todo final de semana, uma reinicialização de madrugada, uma cópia ou atualização a cada 3 semanas. Você pode programar do jeito que você quiser, tá? Vamos dar uma olhada no arquivo cat etc cron tab. Olha que legal. Esse é o formato do agendamento que você tem que fazer, tá? Então todo agendamento vai seguir essa ordem. Então eu tenho aqui, por exemplo, minuto, hora, dia, mês e o dia da semana. Então eu posso falar que minha rotina de backup vai rodar às 2h15 todos os sábados a todos os meses, ou que a rotina que eu quero fazer vai rodar todos os dias 3 horas da manhã, e por aí vai, né? Você pode utilizar isso da forma que você necessitar, ok? Uma coisa importante de falar para você, a gente usou o cron tab "-l para fazer a listagem do que tem aqui agendado, no caso não tem nada. Você vai utilizar o cron tab "-e" para fazer a edição do cron tab, para adicionar alguma coisa ou retirar. E você vai utilizar o cron tab "-r" para apagar todo o agendamento. Lembrando que se eu rodar o cron tab "-r", ele não pergunta nada. Ele exclui totalmente todos os seus agendamentos. Então tenha cuidado com o parâmetro "-r". Ok? Vamos usar o "-e" para entrar no modo de edição. Parece um texto normal que a gente edita, né? Inclusive é bem semelhante à forma de fazê-lo. Eu vou editar. Vou colocar o nosso parâmetro de comentário, né? No caso aqui é o cerquilha de novo. E vou colocar agendamento. Cron tab script de auditoria. Ok? Vou criar o nosso agendamento e estou passando para ele o que? Os 5 parâmetros que a gente viu, né? Quando você coloca o asterisco como parâmetro, você está dizendo que é qualquer, tá? Qualquer hora ele vai rodar. Então esse script está programado para rodar a qualquer hora 30 minutos. Então ele vai rodar 30 minutos, meia-noite e 30, 1h30, 2h30. Então ele vai rodar sempre no minuto 30 de cada hora, ok? Ele vai rodar todos os dias, todos os meses, todos os dias da semana, não importa o dia da semana. O comando SH que a gente deu, só que aqui eu estou passando o caminho completo dele, e o script e o nosso script também estão passando o caminho completo. Feito isso, você vai salvar o seu script, né? Shift 2.x
E agora ele falou para a gente que o novo crontab foi instalado. Se a gente digitar agora crontab -L, ele mostra para mim o agendamento que está lá. E a cada minuto 30, né, 1h30, 12h30, ele vai executar esse script. Ok? Bem, aluno, nessa aula nós vimos toda a parte de configuração de rede. Nós fizemos a configuração do ambiente com o IP, a máscara e o gateway de rede. Fizemos alguns comandos básicos e avançados, foram explicados comandos como reinicializar ou programar um shutdown na máquina, né? Verificamos as questões relacionadas à data, inclusive instalando um serviço NTP no nosso ambiente. Fizemos a criação do nosso primeiro script para você se habituar a entender que você pode programar as coisas que você faz no ambiente. E fizemos também um agendamento para que ele possa ser executado a cada 1 hora, né? A cada 30 minutos, lá como a gente fez. E você pode programar o seu sistema para executar várias tarefas ao mesmo tempo sem problema algum, tá? Interaja em nosso ambiente virtual, tá? Nossa comunidade no Vaia. Bons estudos e até a próxima aula.